Bom dia, bom dia! Vamos chegando para a nossa live. Saber como nos abastecer de energia através dos alimentos. Bom dia, bom dia! Quero saber quem tá aí. Vai comentando aqui no cantinho. Quero saber quem tá aí com a gente online. Quem são as guerreiras? 6:30 da manhã online. Me diz aí, Simone. Muito bem, Simone. E aí, tá na cama? Tá na cama me assistindo ou já levantou? Muito bem, bom dia. Como é o nome de quem tá ali no Fanatics por Games? Bom dia, Sandra. Já na rua, muito bem. Isso aí. Bom dia, Silvana. Isso aí, gente. Aí, ó, dá aquele likezinho, tá bom? A hora assim que vocês forem entrando. Um likezinho lá no vídeo. Muito bem. Vamos falar sobre alimentos hoje. É uma mudança de chave na vida de cada um quando aprende a nível energético esses alimentos. Foi para a minha vida e eu acredito que vai ser muito para vocês também. Ah, Bru! Muito bem. Seja bem-vinda, Betânia também. Seja bem-vindas. Muito bem. Só esperar mais um pouquinho e daí a gente vai começar às 6h31, tá bom? Vou dar 1 minuto para quem ainda não viu, para a gente fazer o boot. Vamos fazer o boot juntas, para vocês verem como que é. É isso aí, gente. E me diz uma coisa, eu quero saber um pouquinho mais de vocês. Na parte de alimentos, vocês têm facilidade em se alimentar ou têm dificuldade? Ó, a Simone já tomou banho, já levantou, já tomou banho gelado já, Simone? Eu também, já tomei banho gelado, já tomei limão em jejum, já fiz minhas meditações. Muito bem. E me diz, como que vocês são em relação ao alimento? Vocês já têm costume a comer coisas saudáveis ou ainda não sabe, não tá buscando isso, buscando se interessar mais por isso? Me conta como vocês são a nível assim da parte de alimentação, só para eu ir sabendo mais ou menos como vocês estão. Gente, eu vou contar uma história, a minha história. Eu, de fato, desde pequena, assim, para minha mãe fazer eu comer, digamos, alimentos de verdade, né? Frutas, verduras, legumes, enfim, fruta até eu comia, mas legumes e tal, a minha mãe tinha que fazer sopa, porque eu tinha muita dificuldade de me alimentar, e mesmo depois de casada, tudo, gente, eu fui aprender a comer alface, verdura em si, depois da minha primeira gravidez, tá? Foi pela minha filha que eu comecei a aprender a empurrar, digamos assim. E hoje é uma verdadeira transformação na minha vida. Tudo isso que trouxe só o saber, o entender um pouco da energia, sabe? Também tomate, eu tinha dificuldade de comer, e hoje como. Então, assim, não vou dizer que ainda eu tenho digamos assim, várias coisas que eu como de tudo e tal. Não, eu ainda estou nessa fase, você acreditam? Eu tenho as coisas que eu já gosto, de verdura, frutas, enfim, mas eu ainda estou nessa fase de descobrindo coisas que talvez eu nunca tenha comido e que eu já coloquei na minha cabeça que eu não conseguia comer, né? Então, a gente tem que ir melhorando esse tipo de coisa. Vamos ver. A Bel tem resistência, mas come comidas naturais. Eu tenho problemas ao estômago, posso tomar limão em jejum? Então, ó, o limão em jejum, eu como, gosto bastante. Ai, que bom. Hoje, assim, o que eu achei? Já vou falar do limão em jejum, tá? O que eu achei como uma grande alternativa na minha vida? Gente, esses sucos,
tá? O suco eu coloco espinafre, coloco couve, eu coloco abobrinha, pepino, o suco, assim, de fato, eu consigo tomar gengibre, faço uma mistureira só nos meus sucos para obter a energia dos alimentos, tá? Então, na minha vida hoje, como que eu descobri, como eu também tinha dificuldade de me alimentar com coisas naturais, hoje já tá muito mais fácil, tá? Hoje já é muito mais fácil esse processo. Mas dizendo para vocês que quando eu comecei, eu não conseguia muito. Falavam para mim que eu tinha que comer comida de verdade. Eu falei, minha nossa, como que eu vou fazer, né? Vou passar fome só? Enfim, que nada, sabe? Hoje, através dos sucos, eu consigo totalmente me alimentar com comida de verdade. E aí, naturalmente, você vai se abrindo a querer experimentar um pouquinho mais das coisas. Depois que eu fiz bariátrica, passei a comer melhor e adoro legumes. Olha, tá vendo? São mudanças de vida e de hábito que a gente passa realmente porque a bariátrica, queira ou não queira, te trouxe uma mudança de vida, um novo hábito, novos ares, né? E isso traz para nós. É a mesma coisa que para mim, quando eu comecei a tomar o suco. Saber da energia dos alimentos, eu dei uma virada de chave na minha vida, eu falei assim, pera lá, como assim eu não gosto, né? Que mimimi da minha mente dizer que, é ruim. Nem tudo que eu tenho que comer, tudo que é gostoso. Eu tenho que comer o que faz bem para mim, né? Às vezes eu tinha associado isso, que eu tinha que comer o que era gostoso, por isso que eu não conseguia. Então é ruim, mas eu tomo. E aí depois você passa a gostar, é bem interessante. A Simone come também gosta. Ó, o limão em jejum é assim, ó. Ele é super indicado em todas as situações, tá? Porque, assim, não tem isso de que o limão é ácido, o seu estômago é ácido também, o pH dele é 2, né? E o limão também. Então, não há, né? Existem várias pesquisas que mostram isso, não há esse problema em si. Mas, de fato, às vezes, às vezes tem pessoas que têm intolerância ao próprio fruto mesmo, né? Então, assim, se você sentir mal-estar no estômago, dor de cabeça, aí, claro que é importante você verificar com o seu médico a possibilidade de continuar ou não, tá? Mas, assim, olha, eu sou uma pessoa que já tive gastrite e tudo, tomo, inclusive faz bem, tá? Então, assim, a gente tem esse medo no começo mesmo, né? Hoje eu tomo limão puro, né? Não é mais nem com água. E não sinto nada, aliás, melhoro. Quando eu, às vezes, final de semana, vou lá, como alguma coisinha, que eu já vou dormir meio assim, porque eu tenho refluxo, né? Assim, tenho não, né? Quando eu como, porque geralmente eu não como mais depois das 7 da noite. Aí, quando eu como no final de semana e sinto esse refluxo, eu vou lá e tomo o limão, gente, passa. É inclusive remédio, assim. Então, o que você vai vendo, né? Como que o teu organismo está reagindo a esse limão em jejum. Mas, olha, todas, assim, pessoas que eu conheço que tomam, enfim, só faz bem, tá? Esse medo no início é normal, tá? O esposo sai manchas roxas quando toma limão em jejum. Será que tá associada a mancha roxa mesmo ao limão em jejum? Você tem certeza, Silvana? Porque, assim, não assim, de estudo que eu lembro, assim, às vezes eu posso pesquisar de novo agora, mas daí eu te dou um feedback, tá? Mas não tem associação, tá? Se você falasse para mim que ele coçava, que saía vermelhidão no corpo, alguma coisa assim, eu poderia até dizer que uma alergia, né? Mas às vezes na boca, vermelho, e eu poderia até dizer que seria alguma alergia. Mas mancha roxa, eu não sei dessa associação, tá bom? Bom dia, Jussi! Tudo bem? Muito bem, gente. Então, para a gente não atrasar muito, porque a gente sabe que a gente tem todos os nossos compromissos do dia a dia, a gente precisa arrasar. Então, quem chegou agora, se puder lá dar o likezinho, tá bom? Já dá o like para a gente poder fazer o nosso boot. Temos 14 pessoas online. E aí, depois, sem dúvida, eu falo assim, gente, a importância de assistir o online é realmente um momento energético. É como se fosse, sabe, aquele momento onde, às vezes, as minhas palavras, elas podem curar. Às vezes, como você está online comigo, às vezes, alguns insights no meu coração pode acontecer de eu te responder coisas que estão aí. Além de você poder participar ali, né, do chat também. Então, se você puder participar ao vivo, melhor, né? Agora, se não conseguir, eu vou estar também disponibilizando o link depois, mais tarde, tá certo? Para as mulheres lá no grupo. Bom dia, Ellen.
Então, vamos lá? Agora nós vamos fazer o nosso boot. Bom dia, Simona! O boot, gente, é assim, ó. Eu não vou estar levantando de pé agora por causa da câmera, tá bom? Mas se vocês puderem estar levantando... Bom dia, Dani! Bom dia, Mari! Se vocês puderem, então, estar ficando de pé, tá certo? Pra gente fazer o nosso boot. Hoje o boot vai ser bem especial. Nós vamos fazer algo focado um pouquinho na alimentação, tá bom? Então, vamos ficar de pé. Vamos colocar a mão na cintura, as pernas um pouquinho abertas, como se fosse de Mulher Maravilha mesmo, que vocês são, nós somos. Estufa o peito, o queixo vai ficar levemente para cima, os olhos fechados. E nós vamos respirar 3 vezes. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Vamos lá? Mais uma vez. Última vez. A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor renova para mim a sua misericórdia, o seu amor que é infinito e a sua graça sem fim na minha vida, derrama sobre a minha vida com muita abundância, sobre a minha família. Gratidão por isso. Gratidão por mais uma manhã, pelo meu respirar, pelo meu acordar, pelo meu ser, por eu estar aqui querendo buscar as coisas que fazem bem para a minha vida, consequentemente vão fazer bem para os meus. Por eu buscar estar aqui conectada contigo nessa manhã. Por eu querer saber de como os alimentos podem me ajudar. Como eu posso ser mais feliz através deles. Como eu posso ser mais produtiva, ter mais energia, ter mais foco, mais força, através dos alimentos que o Senhor nos deu. Onde uma semente, quantos frutos dão? Onde a terra é capaz, Senhor, de multiplicar esse presente que o Senhor deu para nós, a nossa terra, a fertilidade, a produção dos alimentos. Gratidão por isso. Gratidão por eu poder comer. Gratidão porque eu tenho os meus órgãos que funcionam da maneira correta, para que eu possa obter energia disso tudo. Gratidão. Agora eu quero que você mentalize você bebê. Isso mesmo, agora nós vamos voltar à nossa mente. Quando você era bebê, de fato, às vezes você não consegue ver a imagem sua de bebê, né? Porque às vezes você fala assim, como que eu vou me ver bebê? Mas se imagina. Imagina como você era, não importa como você se enxerga agora, bebê. E aí você tá chorando ali, no berço, no carrinho, vai imaginando o que for os seus insights mentais. E aí você tá chorando, aí vem a sua mamãe, quem cuidou de você, pode ser sua avó, enfim, você vai imaginando quem cuidava de você quando você era bebê. Você estava lá chorando, aí essa pessoa mexe em você, troca você, vê se é fralda, vê se tenta de todas as maneiras e você continua chorando lá no carrinho, no bercinho. Enfim, aí essa pessoa pode ser sua mamãe, ela pega você. Aí você, ai, que delícia, tô no colinho. E aí ela já dá um mamar.
Pode ser no peito, pode ser na mamadeira, no que você mentalizar. E aí você fala assim, ai, que delícia, como é gostoso. Era isso que eu queria. Muito bem. E aí, agora? Agora eu quero que você repita comigo nessa imagem. De você imaginando você bebê sendo amamentado, ou na mamadeira, ou na mama. E você vai dizer para você mesma: as minhas emoções não estão ligadas aos alimentos. Todo o acalento que eu desejo na minha vida não estão ligados aos alimentos. Quando eu era bebê, o que eu mais gostava era do colinho. O mamar era perfeito, mas a minha emoção não está ligada à minha fome, não está ligada ao meu alimento. Respira fundo. Abre um sorriso, mostra os teus dentes. Agora você vai esfregar, pode abrir seus olhos. Você vai esfregar uma mão na outra, assim, ó, pegar energia. E agora vai repetir comigo. Hoje já é o dia em que eu vou aprender a ter muita energia através dos alimentos. Hoje já é o dia que eu rompi as minhas emoções relacionadas com os alimentos. Muito bem! Isso aí. Gente, então como que é? Eu chego a chorar, ó. Os boot, pra mim, o segredo do boot, gente, é de verdade você... Às vezes você fala assim, ai, Regi, eu não consigo mentalizar, sabe? Porque ainda o seu cérebro está aprendendo tudo isso. Às vezes você pode se distrair com todas as coisas, mas depois você vai tão profundo no boot, você consegue sentir cheiro, você se arrepia, você sente no corpo, e essa é a ideia. Porque quando você faz isso, o seu cérebro está sentindo no corpo e ali ele atua como verdade. Então é muito importante depois que você vai fazendo os boots, você realmente entrar na água, se eu falo para você entrar, você realmente sentir isso, sabe? Com o corpo, porque quando você sente com o corpo, o teu cérebro fala, né, assim, o cérebro tá ali atuando, achando, é verdade, e você tem os insights, tá? Muito bem, gente, então, por que eu vou começar a falar, por que no boot a gente fez dessa forma? Há algumas pesquisas que, né, inclusive num livro de neurociência que eu li, ele traz essa associação às emoções dos alimentos. Então, se eu tô feliz, eu quero comer. Se eu tô triste, eu quero comer. Se eu tô, né? E acontece que, como que a mente, gente, ela é totalmente treinável, tá? Que nem eu falei pra vocês hoje. Se você tá aqui hoje assistindo essa live e você não come alimentos saudáveis, você pode sim. Por quê? Porque você vai treinar a tua mente. Treinar que você não tem que comer só o que é gostoso. Treinar que você tem que comer o que realmente faz bem pra você. Então, você vai treinando tudo isso. E como que a tua mente, desde bebê, foi treinada? Que o acalento, né, maternal do colo da mãe ou de quem estava te cuidando e o mamar, né, é muito associado. Então, a sua mente foi treinando emoção associada a alimento, emoção associada a alimento. Então, muitas vezes, eu tô triste, eu quero comer, eu tô feliz, eu quero comer, tudo é motivo de comer, né? E isso vem porque a sua mente está treinada desde pequena em relação a isso. Né? Porque toda mãe, né, gente? Quem já é mãe sabe. Tenta trocar, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo com a criança. E se realmente a criança não parou de chorar, você fala assim, é mamar, né? Nossa, toda mãe, né, morre de medo de deixar a criança passar fome. Então, tudo é mamar, é mamar, é mamar. E às vezes não é mesmo. Às vezes é uma dorzinha, um incômodo. Ou, justamente, quer lá um colo. Bom dia, Jaque. Quer um colo, né? A criança, o bebezinho quer um colo e às vezes você tá lá no meio da noite, ele quer colo. Claro que, né, que você vai dar mamar, né? A primeira coisa, o bebê já volta a dormir. É normal isso de todas as mães, né? Só que aí o que a mente dele vai aprendendo? Esse prazer da emoção com o alimento, da emoção com o alimento. Então, desbloquear isso daí é importante também se você é aquela pessoa que relaciona isso.
Por isso que o nosso boot a gente fez isso, tá? Mas agora nós vamos começar a falar dos alimentos, como obter energia dos alimentos. Eu vou dar 7 dicas para vocês, tá? E assim, quero dizer bem claro para vocês que o que a gente vai aprender é obter energia dos alimentos. Como eu vou aumentar minha energia? Disposição, ânimo, tá? Nesse sentido, Regi, preciso emagrecer. Vou emagrecer? Nós temos, sim, né, coisas que a gente pode ajudar com o emagrecimento com a medicina chinesa. Mas o que acontece, gente? A mesma coisa que eu falo para você que quer engordar é a mesma coisa que é para você que quer emagrecer. Ou seja, a acupuntura, ela é o ponto de equilíbrio. Ela não vai falar assim, se você é uma pessoa que tem problema de autoimagem, que nunca está satisfeita com o teu corpo, aí você vai querer fazer, por exemplo, a medicina chinesa, a acupuntura para emagrecer. Aí a acupuntura não emagreceu muito. Por quê? Porque realmente o teu corpo, ele visa o equilíbrio. Então, não é que ele não visa a moda, a sua imagem que você quer de você. Ele visa o que você precisa para o teu corpo, tá? Então, se você precisa engordar e segue essas orientações que eu vou dar para vocês hoje, você vai engordar, você vai ter vontade de comer, você vai ter fome, se você é ao contrário, às vezes ao invés de comer pela ansiedade, você não quer comer, tá? Se você precisar emagrecer e começar a fazer essas dicas que eu vou dar, você pode emagrecer, tá? Muito bem, beleza. Obrigada por ter entrado, tá, Betânia? E aí, depois você assiste. Enfim, gente, então, o que eu vou passar? Essas dicas para tanto quem quer emagrecer, quem quer engordar, mas não é por isso, é para o equilíbrio, para você ter energia de vida, para você ter ânimo, felicidade. E aí, quem às vezes tem esse objetivo aí também, completa, a medicina chinesa completa, tá certo? Então, vamos lá. Os chineses, gente, então, tem 3 fontes de energia. Uma que é a energia ancestral, que é aquela que ontem eu estava falando um pouco, né? De quando acontece a fecundação, explode a energia que veio dos seus pais e são armazenadas lá nos rins. E essa energia, ela é fornecida para o teu corpo inteiro, a energia ancestral que a gente fala. As outras 2 fontes são alimentos e ar, tá? Então, o alimento nós vamos falar hoje e o ar nós vamos falar amanhã, tá? Então, como que você vai fazer? Eu preciso obter energia dos alimentos, tá? Então, quais são os órgãos que os chineses mais prestam atenção no equilíbrio para que isso ocorra? É o seu estômago e baço pâncreas, tá? Então, são esses 3 conjuntos que fazem a energia fluir da parte alimentar. Então, quando você se alimenta, principalmente de frutas, verduras. Então, eu falo assim, aqui na medicina chinesa, gente, a gente não se preocupa muito, não que não se preocupa, eu não vou falar para vocês ficar tomando muito suco de frutas que tem frutose, né? Mas aqui a gente não se preocupa muito com isso, que às vezes alguns nutricionistas se preocupam, que eu acho que é louvável sim se preocupar, porque frutose, né, é açúcar, enfim, então sempre fala assim, ao invés de tomar suco, come a fruta porque tem fibra e você não absorve tanto açúcar daquela forma e tal. Mas na medicina chinesa até não tem tanta essa preocupação, porque eles pensam muito a nível energético daquela alimentação. Mas não é energia, gente, de queima de caloria, tá? É energia de vida. Então, pense comigo, é diferente você pensar que você está alimentando de um alimento, você está obtendo energia dele. E é por isso que a indicação é frutas, verduras, legumes, coisas que vêm da terra. Alimentos, eles comem, gente, muito tubérculos, raízes, sementes. Os chineses se alimentam muito disso. E eles indicam isso, né, para você obter energia. Castanha. Então, todas essas sementes, raízes, tubérculos, por exemplo, beterraba, né, mandioca, enfim, todas essas verduras que possui ali bem bastante com a terra, semente que dá fruto, são coisas que têm uma potência de energia vital muito grande, tá? Então já começa por aí, né? É importante que você implemente na sua dieta alimentar, lembrando, gente, que dieta não é para emagrecer, dieta é o quê? A sua rotina alimentar ali, tá? Não é um regime, né? Que você implemente na sua dieta alimentar de rotina esses tipos de frutas, verduras, legumes, de coisas que têm energia, tá?
Muito bem, então é o estômago, baço, pâncreas que faz a retirada dessa energia e aí mistura lá com o ar, enfim, e faz a energia da nossa vida. Então, se você se alimenta dessa forma, você tem energia de vida, tá? E aí algumas dicas são muito cruciais, bem importantes, para que nada atrapalhe essa energia, tá? Então, os horários, gente. Os chineses, eles olham muito o horário biológico, energético de cada órgão, tá? Então, o horário do estômago e do baço pâncreas, ele fica bem no horário da manhã, entre as 7 da manhã às 11 da manhã, tá? Então, para você obter a energia completa dos alimentos, é muito importante e crucial que você se alimente muito bem das 7 da manhã às 9, principalmente, que é o horário energético, é o horário que a energia está toda concentrada ali no estômago, das 7 às 9, e das 9 às 11 é o horário que está concentrado no baço pâncreas para finalizar o refinamento da energia para a sua vida, tá? Então, gente, o que os chineses indicam? Alimentar-se muito bem das 7 às 9. Se possível, teria que ser o almoço, né? Então, né? Sabe aquela história de que café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar de mendigo? É exatamente isso, energeticamente falando. O relógio biológico da medicina chinesa é isso que segue, tá? Então, se alimentar bem das 7 às 9, tá? Então, por isso ali, eu sempre tomo esses sucos que chamam detox, mas para mim é no sentido energético, né? Com muito legume, com verduras e fruta, coloco sim para dar aquela adoçada, né? Até porque o meu corpo, para ter equilíbrio, ele precisa de todos os sabores, tá? Amargo, salgado, doce, picante, tá? Azedo, ácido, enfim, eu preciso de todo para ter uma energia como um todo nos meus órgãos. Mas, então, você faz essa mistura, né, como você vai sentar e comer, às vezes, um prato de salada nesse horário das 7 às 9, né? Então, o que eu faço muito é isso, esses sucos, tá? E aí, se você for lá no meu feed, no Instagram, lá na minha página do Facebook, tem algumas receitas lá, tá? De sucos. E aí, tem toda a história de equilíbrio energético de Yin e Yang também, que eu não vou trazer hoje aqui. Dentro da mentoria, a gente tem exatamente passo a passo em relação a isso. No meu Instagram também tem alguns alimentos dessa forma e testes para vocês fazerem, tá? Mas, enfim, então vamos lá. Pensando, então, estômago, baço, pâncreas, então das 9 às 11. Então, das 7 às 9, é importante que você se alimente. Regi, mas eu acordo sem fome. Ai, Regi, eu acordo com meu estômago ruim. Justamente, se você acorda com esse estômago ruim, é porque a energia do seu estômago não está legal, porque se é o momento da energia de estar no estômago e você não sente fome, é porque está com deficiência energética no seu estômago. E por isso que você se sente assim. E aí que você tem que forçar a alimentação. Porque se você está com deficiência nesse órgão, você precisa se alimentar, porque ele gosta de alimento. Então, se esforçar para comer mesmo, seja um suco desse de receitas que tem lá, seja uma fruta, algo, você tem que se esforçar nessa parte, nesse horário, a se alimentar, tá? Então, me alimentei. Daí, das 9 às 11, gente, é o horário do baço pâncreas. Ele tá ali, terminando de retirar energia, né? E aí, ele é um órgão também do metabolismo. Sabe aquelas vezes quando você fala assim, meu metabolismo é lento, né? Ou não emagreço, ou enfim, né? É o órgão do metabolismo. Então, o melhor horário para a prática de atividade física é entre às 9 às 11 da manhã. Eu sei que não é a realidade, né, de nós, trabalhadores, enfim, mas seria o melhor horário. Mas, de qualquer forma, se você estiver nesse horário, se equilibrando com essas energias de frutas e alimentos, você também já vai melhorar seu metabolismo, tá certo? Outras coisas, então, vamos lá. Primeira dica, não comer e tomar gelado, tá? Então, se você quiser anotar lá, primeira dica para você melhorar a energia do seu baço, pâncreas e estômago é não comer e não tomar nada gelado. Gente, isso é difícil, eu sei, né? Tem dias que às vezes eu vou, faço atividade física, nossa, aquela vontade de tomar uma água gelada, não vou dizer que às vezes não cai nessa tentação, mas é importante pelo menos misturar, tentar tomar um natural ali, tá? Porque, gente, o seu estômago, a hora que toca ali o gelado e o baço pâncreas, causa deficiência neles.
tá? A energética por conta desse gelado. E aí, quando eles estão deficientes com a energia baixa, eles não conseguem processar esses alimentos de uma maneira correta. E os chineses falam que eles acumulam muco ou fleuma, que é nos canais energéticos, onde daí as pessoas têm dificuldade de perder peso, têm sensações de perna pesada, tem inchaço, tá? Retenção de líquido por causa desses mucos. Então, não é um muco que eu consiga ver, tá? É algo a nível energético mesmo, por ter demorado para processar aquele alimento. E aí a energia não é uma energia limpa, a energia de vida que vai te dar ânimo, vai ser uma energia que vai te deixar cansado, para baixo, pesado, sabe? Então, toma cuidado em ficar se alimentando e tomando coisas geladas. Inclusive o suco, se você for optar por, né, às vezes, eu não tenho tempo de fazer, eu vou comprar polpas prontas. Tudo ótimo, pode ser, mas, claro, o fresquinho, gente, na hora a energia é outra, né? Inclusive, se você puder pegar da horta e colocar, ou de uma árvore o fruto arrancar e colocar, seria a energia perfeita, né? Mas a nossa realidade, felizmente, não é essa. Se for a tua, que ótimo, que bênção. Mas, enfim, então você vai tirar a polpa, deixar um pouquinho, ou vai bater o suco, enfim, e vai tomar ele depois, tá? Depois que tiver tirado um pouquinho o gelo dele, tá? Por quê? Porque senão você tá ali tentando botar coisas boas para dentro, frutas, verduras, né? Enfim, legumes que vão te dar energia, mas daí ele tá gelado, dele vai tirar a energia, tá? Então, isso é uma dica importante, não comer e tomar gelado, tá? Segunda dica, tomar chá após o almoço. Gente, após o almoço, como é o momento também da digestão, embora não seja a hora do estômago e do baço pâncreas, é a hora do coração, a hora do almoço, mas justamente por isso, como não é a hora energética ali, se você tomar um chazinho, porque o baço, pâncreas e estômago gosta do quentinho. Se você toma um chá, ele melhora a sua digestão e também melhora a energia, tá? Dos alimentos que você comeu. Então, você vai tomar um chazinho, geralmente um chazinho de erva doce, porque já é um chazinho que a gente sabe que as próprias propriedades da erva doce já é para digestão, para gases ou enfim, né? Então, toma um chazinho depois do almoço. Segunda dica para melhorar, tá? Terceira, gente, essas vocês vão amar, mas não sei se todas vão conseguir. É aquele soninho especial pós-almoço, tá? Porque, gente, é o horário do coração, além de fazer bem pro coração, o soninho, tá? Você tomar, dormir um pouquinho depois do almoço faz bem para a energia do seu coração, porque é o horário ali do coração, então se você relaxar, ajuda na energia do seu coração e ajuda na alimentação. Por quê, gente? O que acontece? Naturalmente, o nosso corpo, se você prestar atenção em você natural, já não abaixa a energia quando você come, por quê? Porque ali o sangue, tudo tá ali, a energia do seu corpo tá ali em função da digestão. Então, se você já fica mais sonolento, porque o sangue, tudo tá ali, né? Então, durma. É a melhor forma que você falar assim, pronto, estômago e pâncreas, baço pâncreas, é com vocês, tira a energia, porque eu não tô pensando, eu não tô agitada, fazendo um monte de coisa. A energia é própria para vocês degradarem os meus alimentos e retirarem energia. Então, o soninho depois do almoço, ele é super importante, tá? Então, terceira dica. Então, primeira, não comer e tomar gelado. Segundo, tomar um chazinho após o almoço. E terceiro, se você puder tirar aquela sonequinha, nem que seja de 15 minutinhos, é importante, tá? Aquela relaxadinha. Regi, não consigo dormir. Então, pode só ficar deitadinho, não tem problema, tá? 4, retirar leites e derivados. Nossa, essa é uma dificuldade imensa que eu tenho, eu adoro, né? Queijo, leite, enfim. E aí, assim, também existem alguns pontinhos que você pode ajudar, mas o que acontece? O leite e os derivados, eles causam aquele muco que eu falei para vocês, esse fleuma. Então, eles são alimentos que geralmente causam isso. E aí, destrói com o seu metabolismo, aí a energia do alimento você não consegue obter muito bem porque tá com esse muco. Aí existem alguns pontinhos de autoacupuntura que você faz para retirar também. Então, o que eu faço, gente? Eu falo que eu fico brincando, o conhecimento, a gente burla algumas situações, né? Às vezes eu tomo um pouco de leite, né? Porque eu gosto muito de manhã, então eu já retirei. Antes eu tomava mais leite, só uns pinguinhos de café. Agora eu já tomo menos leite, mais café.
E aí eu faço massagem no ponto E40, que é um pontinho que tira bastante fleuma, tá? Eu acredito que ele tenha lá também, no meu feed, ele tá lá como para colesterol, é um pontinho para colesterol. Se vocês quiserem lá depois ver, anota aí, para você ir lá no meu feed, diminui o seu colesterol. Daí tá lá esse pontinho E40 para você aprender a localizar e massagear, caso você também seja viciado um pouco em leite e derivados. E aí já vai te ajudar bastante. Diminua isso da sua alimentação e faça esse pontinho todo dia. Eu, na verdade, todo dia que eu como, eu faço, tá? Muito bem, gente. 5. Se alimentar, então, das 7 às 9 da manhã. Então, o desjejum, gente, ele é muito importante. Inclusive, viu, tem pesquisas, quem quer emagrecer, às vezes com isso, tem pesquisas que demonstram que pessoas que fazem desjejum, que tomam café de manhã, tem menos propensão a desenvolver diabetes. Nesse estudo que eu estava vendo, as pessoas perderam todas juntas 18 quilos a mais do que as que não fizeram desjejum. Tá? Então, é bem interessante ter esse desjejum. Então, das 7 às 9, se alimentar, tá? De preferência ali, seu café da manhã, um suquinho, né? Tudo da parte de fruta, verdura, legume, como eu falei, tá? E aí, após as 7 da noite, não se alimentar. Então, ó, o quinto, se alimentar entre as 7 e as 9, tudo bem? E aí, o sétimo... e o sexto, não se alimentar após as 7 da noite, tá? Gente, após as 7 da noite, o que acontece? Gente, ó, tudo isso que eu tô falando é para melhorar a energia do teu corpo, tá? Mente e espírito, já vou falar na mente também. Mas, assim, claro que às vezes tem restrições, né? Se o médico falar para você que você não pode fazer jejum por muito tempo, ficar ali das 7 até o outro dia da manhã, e aí tudo você vai colocando conforme a tua rotina. Por isso que eu já tô dando 7 dicas. Se você seguir algumas, já vai te ajudar um monte, tá? Depois das 7 da noite, no relógio biológico, então, da energia da acupuntura, começam os órgãos que fazem as desintoxicações energéticas. Tá? E também, por exemplo, o fígado e vesícula biliar, que faz a desintoxicação do nosso corpo. Então, se você não se alimentar, é a melhor forma dele conseguir fazer essa desintoxicação. Mas, Regina, como que eu vou obter energia? Isso é do ar e da alimentação. Então, se você não vai estar obtendo energia depois das 7 da alimentação, você vai estar fazendo tentando se alimentar energeticamente do ar, tá? Daí amanhã eu vou falar alguns exercícios que você pode fazer para se alimentar desse ar, tá? Nesses horários, tá? Meditações, enfim, para você não sentir falta de energia vital do alimento, mas aí você vai estar colocando do ar, tá? Então fique tranquilo que a energia vital é ótimo isso. Além disso, gente, só falar rapidinho para vocês de um estudo que eu estava vendo, muçulmanos que eles não comem, eles só comem naquele período do Ramadã. O que é esse período do Ramadã, né, que eles falam? É o período do pôr do sol, do nascer do sol ao pôr do sol. Eles só comem nesse horário. Ou seja, eles fazem esse jejum imenso até o outro dia, no nascer do sol de novo, né? E pesquisas relatam que por eles comerem menos dessa forma, eles são mais cognitivamente melhores, são mais criativos, eles são mais espertos, digamos assim, têm mais tomadas de decisão. Enfim, gente, então é ótimo para a tua mente. Pesquisas mostram que quanto mais você come pouco, quanto mais você retira os alimentos, claro, gente, que nem eu falo, né? Todo cuidado é pouco nessa minha fala, não é para você não comer, né? Mas o comer pouco, em horas certas, como eu tô falando, ele faz bem a nível cognitivo, a nível mental, o teu pensamento flui, você toma mais atitudes, você é mais animado, você é mais criativo, tá? Então, gente, ele faz bem para sua mente também, esse tipo de alimentação e jejum que eu tô falando. E aí, já que a gente entrou em jejum, gente, né, a nível espiritual, eu sempre gosto de falar corpo, mente e espírito, né? A nível espiritual, pega a Bíblia, você vai perceber como fazem jejum, né? Por quê? Porque a nível espiritual, o jejum é uma conexão com Deus, né? Quando você está desprovido de alimentos, onde a tua energia não precisa estar ali para digestão, ela vai estar para a tua memória.
ela vai estar para a tua mente, para a tua conexão, para a tua concentração, para a tua meditação, para a tua oração. Então, você consegue ser mais sensível à voz de Deus. Então, se você faz jejum e se propõe nesse sentido, gente, é maravilhoso. Os meus horários melhores que eu ouço Deus é justamente esses horários ali das 5 da manhã que eu acordo, que eu tô sem comer desde as 7, acordo esse horário totalmente para isso, meditar a palavra, meditar, ver o nascer do sol. Gente, é uma energia que você nem sente fome, assim. Daí chega agora, às 7 horas, eu começo a sentir fome, né? Eu tomo limão em jejum já às 5. Mas, enfim, gente, vocês vão ver que a nível espiritual ele é indicado e assim, maravilhoso você viver isso. Se você puder viver, se a sua saúde, né, tiver essas condições. Cada um com a sua realidade, tá bom? Muito bem, gente. Então, o sétimo e última dica, pra gente já acabar, que eu sei que tem muita gente que tem que ir, né? É esse jejum da alma, da mente, do cognitivo, tá? Uma vez dia. Não, tudo bem. Olha, Bru, obrigado por ter entrado, tá? Ela falou que vai ter que sair. Até já extrapolei, porque a minha ideia é fazer só meia hora, mais ou menos, tá? Mas, enfim, gente, então são essas dicas. Se vocês... então, vamos lá, vocês anotaram tudo, tá? 1, não comer e tomar gelado. 2, tomar chá depois do almoço. 3, soninho após o almoço. 4, não se alimentar muito de leites e derivados. 5, se puder, não se alimentar mesmo, né? 5, se alimentar das 7 às 9, que é o horário do estômago, tá? 6, não se alimentar depois das 7 da noite. E 7, fazer essa experiência do jejum, tá? E aí, assim, gente, o jejum ele pode ser justamente esse depois das 7, ou fazer um jejum uma vez por semana. Ele é indicado, gente, em questão de saúde de corpo também, restrições alimentares 2 vezes por semana, pelo menos, ou aquele jejum intermitente que falam, né? Com 14, 16 horas, às vezes, entre uma alimentação e outra. Então, pensar nesse sentido, na sétima dica, é nesse jejum, né? Inclusive, que todas as religiões indicam, tá? Então, a sétima dica seria isso, porque você obtém a energia dessa conexão do espírito, né? Essa conexão. E também, gente, olha, se eu pudesse, eu falava um monte para vocês tudo que eu sei, né? Mas eu sei que o tempo é corrido. Mas, por exemplo, assim, ó, até estudos dizem que demência, Alzheimer, é melhorado se você come pouco, se você faz esses jejuns. A parte cognitiva, totalmente, a sua mente, ela é beneficiada se você se alimenta pouco, se você faz jejuns, tá certo? Então, gente, olha, era isso que eu queria passar para vocês, algumas dicas da energia. Existem muitas coisas dentro da medicina chinesa que pode ser passado a isso. Alimentos para equilibrar seu yin yang, alimentos para equilibrar os 5 elementos e você como um todo. Mas essas regrinhas que eu te passei são a base de tudo. Se você fazer, gente, assim, só para ter uma ideia, porque a ideia não é emagrecer, como eu falei, a ideia é equilíbrio. Eu estou fazendo isso desde setembro, tá? Nos finais de semana ali eu não consigo, às vezes, fazer jejum depois das 7, né? Mas estou fazendo isso desde setembro. E eu emagreci 7 quilos até então, porque meu corpo tá buscando esse equilíbrio, tá? Mas não tá sendo esforço. O dia que eu quero sentar e comer um doce, o dia que eu quero passar das 7, eu passo. Mas é algo assim que eu penso na minha energia, sabia? Minhas filhas, ainda mais com o isolamento, né? Elas querem muito a mãe, querem brincar muito. Eu quero trabalhar, eu quero fazer live, eu quero fazer as coisas. Então eu penso na minha energia, eu falo, nossa, poxa, se eu comer, a minha energia vai cair, sabe? Então, não, eu quero estar animada, eu quero estar... Então, assim, são coisas que você vai trocando os valores na vida, né? E alimento de verdade, depois parece que você vai sentindo, quando você come fruta, verdura, é diferente do que quando você come, às vezes, algo que, uma massa, algo que vai te deixar sonolento e para baixo, sabe? Então, são preferências e escolhas da vida. Quando você vai vendo que você... Sabe, eu não sei se você já ouviu aquela frase que é impactante, você é o que você come? Quando você vai vendo que é realmente isso, eu sou uma pessoa mais animada, mais feliz, com mais energia, do jeito que eu estou me alimentando melhor, você vai escolhendo, porque a felicidade... Que ser humano não busca a felicidade?
E quando você percebe que o alimento ele está totalmente alinhado, a neurociência da felicidade, ela está totalmente alinhada no que você come, nos seus hábitos de vida, atividade física. Quando você percebe, você quer ser feliz, então você não vai ficar cedendo, sabe? E aí lembre-se que se você é uma pessoa que às vezes cai muito nessa parte dos alimentos, existem alguns bloqueios que você pode fazer. Na minha mentoria também eu ensino a alguns desbloqueios, a fazer testes, né? Mas os desbloqueios mais importantes que você pode pensar aí como autoconhecimento é vitimismo. Se eu sou vítima das situações, eu me faço vítima das situações, eu tenho dificuldade de compulsão alimentar. Aí pode ter um bloqueio lá da infância, desse mamar, eu quero um acalento e associo com a alimentação. Enfim, algumas coisas para você pensar aí no seu autoconhecimento, se às vezes você tem essa dificuldade de alimentação, tá? Olha, né, a Bruna te colocou, né, que não bebe água gelada e realmente é uma mudança incrível. Então, assim, gente, se vocês seguirem essas dicas, eu tenho certeza que, assim, vocês vão obter energia do alimento, vocês vão ser mais felizes, vão ter a memória melhor, mais ativas, né, a nível cognitivo, a alma também, né, espírito se eleva mais, tem uma conexão maior, tá certo? Então, gente, olha, espero que eu tenha ajudado vocês. Amanhã nós vamos falar do ar, porque é muito interessante. Você vai fazer essas dicas do jejum? Vai, mas então vamos energizar com o ar, porque você vai ficar um longo tempo sem se alimentar com a energia do alimento, e para você não desprover da sua energia de essência, aquela que veio dos pais, que não tem como repor, só vai aquela energia, então eu preciso repor no alimento e no ar. Então, aí amanhã eu vou estar falando para vocês o do ar, tá certo? E aí, gente, diz para mim, dá um feedback. Gostaram de saber dessas coisas? Ficaram felizes com a nossa live dessa semana? Diz aí para mim, quero saber o feedback de vocês. Se vocês entenderam, porque às vezes eu vou falando e às vezes eu não entendi muito bem. Tem alguma dúvida? Vão falando aí para mim. Tem um delayzinho, vai chegar um pouquinho mais tarde se vocês estiverem digitando. Mas deu para entender? Tudo certo? Vou esperar vocês me derem um feedback, se entenderam, se está tudo certo, se ficou alguma dúvida, perderam algum passo. Gostou? Amei, que bom, que bom. Silvana, e aí a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção mesmo nessa energia do alimento por conta da bariátrica, tá? Então, assim, faça todas essas dicas bem interessantes para aumentar a energia do teu estômago, tá? Tânia, assim, sem dúvida, obrigada, Simone, que bom. Ah, que bom, meninas. Vocês são demais. Eu recebo todas essas energias boas e é que nem eu falo. Eu coloquei esses dias lá no meu Instagram e eu quero encerrar falando isso para vocês, que nós todos, né, podemos lançar semente no coração das pessoas, mas essa semente, ela só vai dar fruto se a terra for boa, né? Então, assim, eu tenho certeza que a minha fala, né, o que eu compartilho com vocês da minha vida, dos meus estudos, enfim, né, são sementinhas lançadas e realmente vai dar frutos se a sua terra estiver boa. E eu tenho, sem dúvida alguma, que a terra de vocês é maravilhosa. Tá bom, gente? Então, ó, um beijão no coração de vocês. Amo estar com vocês. Eu transbordo mais ainda de energia em poder contribuir, tá? E aí depois eu quero saber, vão me dando os feedbacks aí se vocês tiverem mais energia, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã às 6h30 eu espero vocês, tá? Tchauzinho!